Graça e paz a todos. Estamos aqui com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico. E só ressaltando aos irmãos aqui que o canal Evangelho Autêntico tem como objetivo estudar a Palavra de Deus com todos aqueles que gostam de estudar a Palavra de Deus. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilhe os vídeos do canal Evangelho Autêntico para que possamos entender melhor as Escrituras dentro das suas interpretações. O texto que eu vou fazer menção hoje se encontra no capítulo 23 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, a partir do versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. O capítulo 23 é um capítulo que quase na sua totalidade o Senhor Jesus vem fazendo uma série de exortações, repreensões, admoestações contra os fariseus pelo fato das suas hipocrisias. Nós sabemos que a palavra hipocrésia é uma palavra grega que significa ator. E todos nós sabemos que o ator, ele representa um papel, mas o papel que ele representa fica somente no teatro. Após ele terminar a sua apresentação, ele volta a ser o que ele sempre foi. O Senhor Jesus, dentre todas as suas repreensões, exortações do capítulo 23, ele faz algumas que são interessantes para nós. A primeira que eu quero falar com vocês todos é sobre o filactério. O que é o filactério? Ou tefilim. Tefilim é a palavra no hebraico. E filactério, ela já é a mesma palavra, mas no grego, que significa preces. Os filactérios usados pelos fariseus não são invenção dos fariseus. Você vai ver no capítulo 6, e versículo de número 8 de Deuteronômio, o próprio Moisés dizendo ali aos homens daquela sociedade, daquela época, para que eles atassem em suas mãos e na sua fronte os filactérios. Os filactérios são pequenas caixinhas de couro, caixinhas quadradas de couro. Dentro dessas caixinhas de couro tinha pedaços das Escrituras, e eles colocavam ali 4 porções das Escrituras, das leis do Senhor, Êxodo capítulo 13, do versículo 1 ao 10, Êxodo capítulo 13, do verso 11 ao 16, Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao 6, Deuteronômio capítulo 11, do verso 13 ao 21. Então essas porções das Escrituras, elas eram colocadas dentro dessas caixinhas e amarradas sobre as testas, amarrados sobre os braços dos homens daquela sociedade. Quando falamos de fariseu, nós não sabemos certo aonde surgem os fariseus. Alguns historiadores dizem que eles surgem já no 5º século antes de Cristo, como os Ressindins, que eram homens que contrariavam as outras nações quando essas queriam os subjugarem. Alguns historiadores dizem que a força do fariseu começa no 2º século antes de Cristo, mas fato é que a sua preeminência é no 1º século. No início do 1º século da era cristã, onde o próprio Senhor Jesus teve vários debates com os fariseus, devido aos fariseus sempre quererem testar Jesus para condená-lo. E um desses debates, Jesus faz algumas repreensões, dizendo a eles que eles, de fato, amarram os seus filactérios em suas testas, em seus braços. E esses filactérios, eles já são alargados. Por que são alargados? Para que a sociedade visse, quando eles passassem, que eles eram homens que viviam, de fato, as Escrituras. Aqueles filactérios representavam as leis de Deus, as ordenanças de Deus. Da mesma forma, eles alargavam os filactérios e também aumentavam as franjas das suas vestes
E essas franjas representam as ordenanças. Então, quando um fariseu olhava para o outro fariseu e via neles os filactérios e as franjas, ou qualquer pessoa da sociedade, eles eram remetidos à lembrança das leis e das ordenanças. Então, esses fariseus com esses filactérios alargados, com as franjas estendidas, eles queriam dizer para a sociedade que eles eram verdadeiros. Eles queriam dizer para a sociedade que eles eram portadores das leis de Deus. Eles queriam dizer para a sociedade que eles eram íntegros, que neles habitavam a verdadeira religião. E em um confronto com o Senhor Jesus repreende eles, dizendo que eles têm a lei amarrado na testa, eles têm as leis amarrado nos braços, eles têm sim as franjas das suas vestes estendidas, mais compridas do que o normal, porque o objetivo deles era se apresentar aos homens, mas de fato eles não tinham a lei de Deus no coração. A primeira aplicação que eu quero fazer nesse pequeno vídeo é que nos dias atuais que vivemos existe bastante pessoas assim. Isso aqui não é um julgamento, isso aqui é fato. Existem muitas pessoas que carregam a Bíblia na mão. Existem muitos pregadores que carregam a Bíblia nos seus lábios. Pessoas que decoram versículos, inúmeros versículos, e sabem fazer uma explanação da palavra de Deus. E quando fazem, de fato, alguns dizem verdadeiramente: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Mas possa ser que essa palavra não esteja no coração. Carregar a Bíblia nas mãos, ter versículo decorado nos lábios, não significa ter a essência da palavra dentro de nós. E essa é a repreensão que o Senhor Jesus faz a eles, dizendo a eles: vocês de fato têm a palavra de Deus fora de vocês, mas vocês não têm a palavra de Deus dentro de vocês. Na sociedade que nós vivemos, nesse sistema corrompido que vivemos, muitas pessoas estão no mesmo caminho. Se vestem como cristãos. Usam roupas para dizer que as roupas compridas e os cabelos compridos é santidade. Muitos desses excluem as outras pessoas. Vivemos em uma época onde as religiões denominadas cristãs, uma grande parte são unicistas. São detentores da verdade única, dizendo eles que só eles têm a verdade. Vivemos em uma sociedade onde as apresentações são tantas que muitos de nós ficamos atônitos em ver a capacidade da oratória, a exposição das Escrituras, e depois vemos que os escândalos promovidos pelos mesmos não condiz com o que falam. Isso é muito dolorido no nosso coração. Isso é algo impactante na nossa geração. Ver que muitas pessoas se assemelham aos fariseus, carregam as Bíblias nas mãos, têm elas de cor nos lábios, mas não têm elas no coração. Muitos cristãos são cristãos bem vestidos por fora, mas nus por dentro. E o Senhor Jesus, que conhece o interior do fariseu, disse aos fariseus: vocês alargam os filactérios, aumentam as franjas dos seus mãos, para dizer que são detentores da lei, mas vocês são hipócritas. A lei está amarrada em vocês, mas vocês não a têm dentro de si. Que esse pequeno vídeo possa trazer a nós uma reflexão de uma palavra profunda, para que nós não tenhamos a Bíblia somente quando vamos para a igreja, para que nós não tenhamos somente versículos decorados em nossos lábios,
mas que nós tenhamos a palavra dentro de nós. Porque a palavra dentro de nós produz fruto. E os nossos frutos têm que dizer quem somos e não as nossas palavras. O salmista Davi, no Salmo de número 119 e o verso de número 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele está dizendo, a tua palavra dentro de mim me ensina a andar. A tua palavra dentro de mim é o conhecimento de Deus. Não adianta ter filactérios amarrados em nós, se as escrituras que está dentro dessas caixinhas não estiver dentro do nosso coração. O próprio salmista, ele diz no Salmo 119 e verso de número 10, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra do Senhor hoje é muito pregada. As vestes dos crentes são belas. As apresentações são lindas. Mas possa ser que nem todos que carregam a palavra de Deus nas mãos e nos lábios, que se vestem como cristãos, até porque hoje nós temos um dicionário de crentes. Palavras que só nós falamos e que só nós interpretamos. Temos trejeitos, pregadores imitando pregadores. Temos liturgias e regras. E possa ser que dentro delas somos bons. Mas o Senhor Jesus Cristo está perguntando nessa hora: aonde ela está? Porque se ela não estiver dentro do nosso coração, de nada tem valor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Guarde essa palavra, compartilhe essa palavra e que o bom Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.